Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, de 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus, e para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós estamos no Evangelho, no capítulo 8. Os versículos anteriores a esse texto é exatamente a multiplicação dos pães. Curiosamente, neste texto que nós acabamos de ler, os fariseus começam a discutir com Jesus e pedem a ele um sinal. Ora, Jesus acabava de fazer um milagre de multiplicar os pães e de alimentar 4.000 homens, segundo o Evangelho de Marcos. E os fariseus ainda pedem um sinal vindo do céu. E o texto vai dizer que a intenção dos fariseus era pô-lo à prova, provocação, como se Jesus fosse um milagreiro, um curandeiro, alguém que precisasse provar a eles quem ele era. O texto segue dizendo que Jesus deu um suspiro profundo, um suspiro de desolação, de tristeza. Sim, meus irmãos, não nos iludamos. Há também relatos no Evangelho em que Jesus sente dor, tristeza, inclusive ira e indignação por causa da falta de fé. E disse: por que esta geração pede um sinal? É fantástico porque mesmo diante daquele quadro de provocação, de dúvida, não apenas dúvida, eles queriam armar uma cilada para o Senhor. Até mesmo nessa circunstância, Jesus ainda questiona por que dessa geração pedir um sinal. A resposta está lá em cima, para provocá-lo, para pô-lo à prova. E outra vez o Senhor diz: a esta geração não será dado nenhum sinal. Em outros textos do Evangelho, paralelo a este, o evangelista relata o acréscimo, dizendo: a não ser o sinal de Jonas, que é exatamente o sinal que Jonas passou 3 dias na baleia, no peixe, e o Senhor vai passar também 3 dias no ventre da terra pela sua morte, mas vai ressuscitar. O grande sinal do Senhor será sempre a sua Páscoa. Mas aqui no Evangelho de Marcos, o Senhor é incisivo. O texto encerra dizendo: a esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. O que a gente pode meditar desse Evangelho para a nossa vida? Primeiro, tudo que nós pedimos a Deus sem reta intenção, com o desejo de provocar a Deus, ao invés de gerar a comoção do Senhor, gera nele a sua indignação. Nós nunca podemos nos dirigir a Deus impondo-lhe a nossa vontade, principalmente quando essa nossa vontade é exatamente para testar a Deus. Pedir um sinal de fé sem fé suscita uma certa indignação. Pedir algo a Deus para colocá-lo numa situação de submissão a nós é injusto com Ele. Um segundo ponto de meditação que sempre me chama a atenção foi a coragem de Jesus
de não entrar naquele jogo de manipulação. A verdade é que, para quem não quer crer, nenhuma prova é suficiente. E para quem tem fé, nenhuma prova é necessária. Essa é uma palavra de Santo Agostinho. E é verdade. Jesus não entra no jogo humano. Jesus não precisa provar nada. Ele conhece os corações. E a gente devia aprender isso para a nossa vida. Às vezes nós nos desgastamos tanto querendo provar algo a alguém, mas quando a pessoa não quer acreditar, nenhuma prova que você venha dar, nenhuma palavra que você venha dizer será suficiente. Querer convencer alguém sobre Deus, sobre a verdade, sobre qualquer coisa quando o coração não está aberto e principalmente quando a intenção dela não é verdadeiramente acreditar, mas é te questionar, é te pôr à prova. Entrar nesse tipo de jogo é desgastante. Então, meus irmãos e irmãs, pensemos em nossa vida. Se aquilo que nós estamos tentando provar, as pessoas realmente querem acreditar. Porque se elas não quiserem, faça como Jesus. Entre na barca e vá para outra margem. Não gaste o seu tempo, não gaste as suas energias com aquilo que não vai ser suficiente para ninguém. Só Deus muda os corações. Por isso, nesse momento, quero te convidar a rezar sobre esses 2 pontos. Primeiro, refletir sobre nós mesmos. Será que muitas vezes eu quero impor a Deus a minha vontade? Será que os meus pedidos de oração é, na verdade, querer colocar Deus à prova? Não, Senhor, nós não queremos fazer isso e nós te pedimos perdão. Se em algum momento as nossas orações, os nossos pedidos são, na verdade, provocação a Ti, Senhor, faça-se a Tua vontade conforme Tu queiras, quando Tu queiras. Mas nós queremos também te pedir, Jesus, a sabedoria, a não desgastar nossas energias com aquilo, Senhor, que não vai valer a pena. Tira de nosso coração a necessidade de provar nosso valor ou a verdade a alguém. Ajuda-nos a discernir as intenções do coração, as nossas e, se for possível, a daqueles que estão do nosso lado, das circunstâncias que nos convêm ou não nos convêm. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos darás sempre o discernimento e a humildade para isso. Assim seja. Amém. Deixe-se questionar por Jesus hoje com esta palavra. Por que esta gente me pede um sinal? Pergunte-se a si mesmo. Por que pedes um sinal? Ou porque tens necessidade de dar um sinal ou de provar algo a alguém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.